É uma história conhecidíssima, a história de Nicodemos. Talvez um dos textos mais pregados nos púlpitos ao redor do mundo. E que Deus nos ajude a fazer um comentário humilde em cima desse texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos que temos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Pai bondoso, obrigado que a tua palavra, ela é luz, ela é uma seta a iluminar a estrada das nossas vidas, o caminho em que pisamos e caminhamos aqui na terra. Obrigado porque ela foi preservada a custo de muito sangue. Muitos morreram, Senhor, para que hoje tivéssemos a liberdade e a ousadia de, com as portas da nossa comunidade aberta, falar do teu amor e do teu evangelho. Que ela possa fazer com que haja nascimento em nossas vidas, aqueles que estão necessitando, Senhor, de um sopro do teu Espírito, que possam receber nessa manhã, Senhor, através dessa palavra e da presença do Espírito Santo, Senhor, o alimento que há de mantê-los vivos, Senhor, que há de dar um novo nascimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, podem se assentar. Eu tenho aqui uma leitura que eu fiz do Franklin Roosevelt. Benjamin Franklin. Ele foi um grande estadista. E ele também foi um grande inventor. E ele era um homem que se comunicava, como era antigamente, era por cartas, né? Ele mantinha correspondências com pessoas importantes de toda parte do mundo. E entre as suas correspondências, ele recebeu de George Whitefield uma carta. George Whitefield foi um grande pastor no passado. E escreveu a esse grande homem. E ele escreveu as seguintes palavras: vejo que está cada vez mais famoso no mundo erudito. Assim como fizestes progresso na investigação dos mistérios da eletricidade, venho instar com toda humildade que atentes diligentemente para o mistério do novo nascimento. Trata-se de um estudo de suma importância e interesse que, quando dominado, o recompensará ricamente por seus esforços. E
essa carta, escrita por um pastor a um grande homem, um grande inventor, um grande estadista, falava do novo nascimento, que é o texto que nós lemos nessa manhã. Nicodemos foi ter com Jesus, e ele foi buscar a luz. Nicodemos foi à noite buscar Jesus. Nicodemos era um homem que queria conhecer as verdades. Nicodemos foi atraído até Jesus pelo fato de ter havido milagres. E são muitos os que vêm até Jesus atrás dos milagres. Se nós formos olhar o capítulo 2, 23, estando ele em Jerusalém durante a festa de Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia como era a natureza humana. Então, era uma festa, todo mundo estava alegre, e Nicodemos então busca Jesus depois de ver todos os sinais, os milagres de Jesus. E a palavra de Deus, ela quer nos ensinar o quê? Que Jesus Cristo, como mestre, Nicodemos vai até Jesus pelos milagres. Ele era fariseu, ele era mestre dos judeus. E Jesus vai usar aqui 4 ilustrações para ensinar a Nicodemos. É alguém que tinha religiosidade, mas não tinha o conhecimento da verdade. E a primeira figura que Jesus usa no texto é do nascimento. Dos versículos de 1 a 7, Jesus vai falar sobre o novo nascimento. Jesus usa a figura do nascimento natural. Todos nós nascemos, temos um parto, as nossas mães nos trazem ao mundo através de um parto e através de dores. E todos nós, então, nascemos de maneira natural. Mas Jesus, quando Nicodemos o busca, quer ensinar a respeito do parto espiritual. Jesus quer ensinar sobre um nascimento que vem do alto. E Jesus, então, vai trabalhar com essa questão todas. Nicodemos, como muitas pessoas dos nossos dias, ele tinha conhecimento de religiosidade. Ele era um homem sincero na sua fé. Nicodemos, ele busca Jesus e ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era um ambiente em que os judeus, eles tinham para disciplinar a vida religiosa, política e moral deles na época. E ele fazia parte desse grupo. O Sinédrio era um ambiente que havia 71 anciões, que esses homens eram considerados o suprassumo da vida da época. Eram religiosos com todo o conhecimento. Mas ele busca Jesus, e em Jesus ele vai buscar conhecer a respeito do novo nascimento. E o novo nascimento tem que haver dentro das nossas vidas, porque são muitos pastores que não conhecem Jesus Cristo. São muitos presbíteros que não nasceram de novo, diáconos, ter um cargo, ser ordenado para uma função pastoral, ministerial, não representa muita coisa se nós não tivermos nascido de novo. Nós temos um mestre que nos ensinou lá no Mackenzie, o reverendo Maspoli. Ele escreve um livro e ele faz uma pesquisa com 100 pastores que passaram pelo curso de teologia do Mackenzie. E, pasmem, aproximadamente 30% dos que responderam a pesquisa não passaram por um novo nascimento, não sabem o que é ter nascido de novo. E pregam, ensinam, dão aula nas escolas dominicais, fazem movimentos de conversão de pessoas, mas eles mesmos não conhecem. E a entrada para a igreja, visivelmente, é o que foi feito agora, é o batismo. Mas o batismo você pode usar toda a água do mundo, pode usar o oceano e jogar na pessoa, ou mergulhar a pessoa, se ela não tiver nascida de novo, a água não pode salvar ninguém. Então,
quando Nicodemos vai até Jesus, ele vai como um mestre, como um rabino, ele que escrevia, entre eles existiam ali fariseus, ele era um fariseu, existiam os saduceus, existiam os herodianos, existia um grupo muito grande de pessoas que cuidavam da vida religiosa daquele povo, mas que não conheciam. Eles conheciam Moisés, eles guardavam, os fariseus tinham a Torá como livro de ser seguido, eles colocavam os preceitos orais, eles buscavam viver uma vida religiosa. É através dos fariseus, 169 anos antes de Cristo, até 70 depois de Cristo, 78, que houve o trabalho dos fariseus. Eles foram os colocadores da sinagoga, foram através dele, do ensino de rabi, dos rabinos, que veio as sinagogas. E Jesus vai falar com um homem que era extremamente religioso. Era um homem que foi buscar Jesus à noite, talvez por vergonha, ou talvez porque ele imagina que Jesus trabalhou o dia inteiro, e só à noite que Jesus estaria disponível para conversar com ele. A verdade é que nós não sabemos se é vergonha ou se é medo. Eu sei que ele foi nas trevas, na madrugada, no escuridão, buscar a luz. Jesus Cristo é a luz. Nós, quando buscamos a Jesus, não importa a situação em que a gente se encontre, Jesus, ele resplandece, ele ilumina a nossa face, ele nos traz vida. Jesus, ele faz com que haja vida. E vida, meus irmãos, é muito mais do que religiosidade. É muito mais do que você conhecer a Bíblia, os 66 livros, saber de cor e salteado todos os textos, saber debater sobre as teologias reformadas, a teologia arminiana. Conhecer tudo isso é muito bom, é maravilhoso. Mas isso, se você não tiver nascido de novo, é religiosidade. Esse homem, Nicodemos, ele tinha todos os predicados para viver no céu, mas ele estava nas trevas, ele estava no inferno. E é por isso que ele busca Jesus. Então esse texto tem isso para nos ensinar, que o nascimento espiritual, ele se dá através da palavra de Deus. E Jesus não vai ensinar um novo nascimento, se pelo batismo da água, o batismo, nós batizamos a família aqui agora, a água no batismo representa a morte para a vida eterna. Então, a água representa que você morreu para a vida regressa, passada, eis que tudo se fez novo. É isso que representa o batismo, porque nem toda a água do mundo seria suficiente para realizar a transformação do homem. Nós temos grupos religiosos que se batizam uma vez por ano. Por que se batizou de novo? Que agora eu nasci. Não, o batismo é uma só vez. A redenção na sua vida é uma só vez. E daqui para frente, você vai viver com Jesus, Jesus vai te dar força para você caminhar com Ele. Você vai cair e você vai levantar sua mão para o céu e Deus vai te levantar da poeira. É assim que funciona. E tem pessoas que acham que o ato de ficar se rebatizando constantemente vai fazer com que eles criem mais força com Deus. A água representa apenas o início de uma nova vida. Uma segunda questão que nós temos no texto, porque a água ela faz parte da obediência a Deus. Contrário a isso são os irmãos que estão nas comunidades, são fiéis a Deus, buscam ser fiéis a Deus, mas não se batizam. Por que você não batiza, meu irmão? Não estou preparado. Sabe quando você vai estar preparado? Nunca. Porque você vai sempre estar buscando os seus interesses primeiro. E dar testemunho de Jesus Cristo é dar um salto, é dar um salto no escuro. Não sei se eu exagero em falar isso, é você crer como uma criança, que o pai põe a criança lá no muro e fala, pula aqui, meu filho, e o molequinho pula de cima no pai, porque ele acredita que o pai vai segurar ele. Então, é essa a função, de ir até Jesus. Ter uma nova vida é você pular nos colos de Jesus, porque os seus amigos, os seus parentes vão falar, você não merece, você está se escondendo, você fez tudo de errado, agora está querendo buscar Deus. Você sempre vai ter algum empecilho para servir a Deus. E Nicodemos tinha muitos empecilhos para seguir a Deus.
a palavra de Deus diz aqui que o vento, versículo 8, diz aqui, olha, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Se nós formos lá no livro de Ezequiel, no capítulo 37, dos versículos de 1 a 14, nós vamos encontrar o profeta sendo dado uma ordem para ele profetizar sobre um vale de ossos secos. E à medida que o profeta, ele profetiza sobre aquele vale de ossos secos, os ossos começam a ter carne, começam a ter tendão, começam a ter sangue, começam a ter pele, começam a se movimentar. Então o vento do Espírito Santo, ele sopra sobre a vida de todos nós, e nós imaginamos muitas vezes que nós estamos vindo na igreja, e aqui que o vento vai soprar. Não, ele sopra aqui, mas ele sopra lá na sua escola, onde você estuda. O vento do Espírito Santo sopra lá no seu trabalho. O vento do Espírito Santo sopra na sua casa, onde você convive com seus pais que não têm fé em Deus, com seu marido que não tem fé em Deus, com a sua esposa que não tem fé em Deus. O vento sopra onde quer. E a igreja, muitas vezes, com uma teologia errada, quer segurar, quer ser dona do Espírito Santo. O Espírito Santo sopra os 4 ventos. Você não sabe de onde que o vento vem, nem para onde ele vai. Ele vai lá no inferno. O vento vai lá no lugar que está havendo prostituição agora, onde homens estão deitados com suas amantes. O vento do Espírito Santo vai lá para converter esse homem. O vento do Espírito Santo vai lá na biqueira de droga, onde o jovem que era para estar aqui sentado, escutando a palavra de Deus, está comprando um pino de droga, está comprando cocaína, está comprando crack. O Espírito Santo vai dentro das penitenciárias, onde homens assassinos, homens que destruíram famílias, que destruíram lares, que destruíram a nação, estão lá, e nesse momento eles podem estar recebendo o vento do Espírito Santo, e se convertendo, porque nós queremos dominar, nós queremos, como religiosos que muitos de nós somos, queremos escolher aqueles que podem sentir o vento do Espírito Santo. Ele vai em todos os corações, e chega um dia que o homem levanta da miséria que ele está, do lixo de vida que ele está, do meio da sujeira que ele está, e ele fala: pai, eu não aguento mais, tira-me daqui, meu pai. E Deus estende a mão e tira o homem do lixo, tira o homem da morte, tira o homem do inferno, porque Jesus veio para aqueles que estavam perdidos. Jesus não veio para os bonzinhos. A gente imagina que Jesus só veio para aqueles que são bons, aqueles que pagam seus dízimos, aqueles que cooperam para a nação ser melhor. Não. O discurso de Jesus Cristo não é um discurso político, é um discurso de vida. Tem gente que está pondo sua fé na política, está pondo dos governadores, está pondo sua fé em sistemas filosóficos falidos, porque só Jesus dá vida para o homem. E Jesus, ele escolhe, Jesus, ele morreu na cruz, não foi pelos judeus apenas, Jesus morreu na cruz por todo o mundo. E todo aquele que confessar Jesus como seu Senhor e Salvador vai ter parte com ele. Então o vento, o sopro do Espírito Santo, ele busca nos converter, nos levar. Quantos de nós que já não andávamos caídos, que Deus já nos levantou? Quantos de nós que muitas vezes estamos vivendo uma vida simplesmente religiosa, cumprindo todos os requisitos? Estamos na igreja todo domingo, assistimos todas as pregações que é colocado no WhatsApp da igreja, e não roubamos, não matamos, mas estamos muito distante de termos uma nova vida, porque nós ainda não sentimos e não buscamos o amor de Deus, a conversão, o novo nascimento. E nós somos convidados nessa manhã, meus irmãos, a sentir esse sopro de Deus. Eu falei 4 pontos, eu tenho mais um que eu quero comentar com a igreja, que é a serpente. E esse texto da serpente eu não li aqui, para não tomar o tempo. Quando os judeus, quando Moisés, caminhando com o povo no deserto, o povo foi rebelde à palavra de Deus, Deus mandou serpentes, está no texto, só continua a leitura, mandou serpentes abrasadoras sobre eles, e muitos deles, milhares e milhares, morreram,
porque se rebelaram contra Deus. E Moisés intercedeu pelo povo, e Deus deu uma ordem para Moisés, para que eles levantassem uma serpente no deserto, e todo aquele que olhasse para a serpente seria salvo. Ali não foi colocado uma questão de buscar saber, esses dias uma serpente mordeu, né? Picou, serpente não morde, pica, picou um jovem aí de classe média, que não sei que lugar do país. Não foi dado a Moisés uma ordem para que ele buscasse lá caçar todas as serpentes e matar todas as serpentes. Não foi dado para Moisés uma ordem assim: Moisés, vamos criar aqui um pelotão de matamento de serpente no nosso meio. Foi dito a Moisés: ergue uma serpente, e todo aquele que olhar para ela, que a serpente, é interessante que a serpente é tida como do Satanás, é o símbolo do diabo, e ali foi erguido a serpente. E Jesus Cristo, meus irmãos, quando ele é erguido no madeiro, na cruz, todo aquele que olhar para o madeiro, todo aquele que olhar para Cristo, vai ter vida, porque na cruz Jesus vai levar todos a amargura, a maldição, o veneno dos nossos pecados. Jesus, quando ele é crucificado, ele é usado o antídoto, eu acho que essa é a palavra, do próprio veneno para curar o veneno. Nós sabemos que é o veneno da cobra que faz com que exista a cura para nós. E Jesus, ele levou os meus pecados na cruz. Ele subiu naquele madeiro, ele se fez maldito por mim. Então o novo nascimento, meus irmãos, importa em olhar para a cruz, olhar para Jesus, e em Jesus nós termos esse novo nascimento. E terminando, a palavra de Deus diz sobre as luvas, a luz e as trevas. E em João 19, 38, 42, se você quiser seguir aí o texto, fala sobre a crucificação. E nós vamos encontrar esse homem. A pergunta é: Nicodemos se converteu após o encontro que ele teve com Jesus? Ele mudou a vida dele? Ele melhorou o padrão de vida? Ele aceitou o sacrifício de Jesus Cristo? Está aqui o texto. João 19, 17. Tomaram eles, pois, Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz que estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Estava escrito em latim e grego, hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes Pilatos diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse que sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. 38. Depois disto, José, mesmo capítulo, versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Versículo 39. E também Nicodemos, oh, aleluia! E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. O nosso presbítero, ele iniciou a liturgia falando da mulher que ungiu a Jesus com alabastro, com perfume caríssimo, e nós encontramos aqui, no momento do sepultamento de Jesus, aquele que foi ter um encontro à noite com Jesus, trabalhando, levando, servindo ao Mestre Jesus. Que haja nos nossos corações nessa manhã um novo nascimento.
Ser apenas membro da igreja presbiteriana é muito pouco, a gente querer isso. Ser reformado, que está na moda agora nos YouTubes da vida, em tudo quanto é lugar, só se fala de teologia reformado, e os meninos ficam discutindo conhecimentos teológicos, é uma batalha de pessoas nas redes de internet para mostrar quem sabe mais de Deus. Mas muitos de nós estamos numa batalha, numa vida fragilizada por não termos nascido de novo. E o que nós precisamos, muito mais do que conhecimento intelectual, do que conhecimento teológico, é se render ao senhorio de Jesus Cristo, é buscar abandonar tudo o que nos separa de Deus, é nascer de novo, é nascer da água e nascer do Espírito. Da água é o nascimento nosso normal, agora nascer do Espírito é só lá do céu que pode vir para nós. Querido Deus, obrigado, porque um dia o Senhor veio à terra e o Senhor trouxe salvação, o teu sangue no Calvário nos trouxe vida a todos nós. O Senhor levou os nossos pecados, era nós que tínhamos que estar lá, era eu que tinha que estar lá. E nessa manhã nós oramos para que haja aqui, Senhor, um novo nascimento entre aqueles que ainda não nasceram, aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que caíram por algum motivo e vivem apenas da religiosidade, da aparência da religião, que vivem como Nicodemos, conhecendo tantas coisas, mas não te conhecendo. Nós oramos que o teu sopro do teu Espírito seja sobre nós nessa manhã, e que o Senhor nos dê a oportunidade de reviver, de ser revitalizados pela tua palavra, ser revitalizados pela tua esperança, Senhor. Nos salva, Senhor. Não permita que nenhum de nós que aqui estamos, Senhor, se desvie do teu sagrado caminho. Nós oramos, Pai, para sermos encontrados no final das nossas vidas como Nicodemos estava, trabalhando para ti, Senhor. Que assim sendo, o Senhor possa nos abençoar. Amém.